sejam muito bem-vindos ao Propositivo, um podcast feito para compartilhar histórias de pessoas inspiradoras, histórias que sirvam de exemplo para outras pessoas. Hoje nós vamos conversar com a educadora social Lana Braga. Tudo bem, Lana? Tudo jóia. Tudo bem, então, mas antes de começar a nossa conversa, eu quero saber, você já nos segue nas redes sociais? Clica aqui, acompanhe o nosso conteúdo, siga nosso conteúdo também lá no Instagram, @propositivo_RC. A Lana Braga, ela é educadora social, é graduada em Direito, pós-graduada em Enfrentamento à Violência Doméstica, já trabalha com mulheres há bastante tempo, né, Lana? Já, faz um bom tempo, mais de 3 anos já trabalhando aí nessa luta, né? Contra qualquer tipo de violência que a mulher venha a sofrer. E é fundadora do Instituto Maria na Comunidade. Lana, gostaria que você falasse para nós, então, quem são essas Marias, né, na comunidade e como surgiu o Instituto? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom a gente poder estar falando um pouquinho do nosso trabalho. Quando a gente fala de violência contra a mulher, é um assunto que às vezes choca muito as pessoas e nem sempre todas as pessoas também estão dispostas a falar sobre esse assunto, né? Então, o Maria na Comunidade, ele começa como um projeto social, onde a gente levava palestras a lugares aqui ao redor de São José do Rio Preto, a fim de falar sobre violência doméstica, conscientizar mulheres. E a gente começou a ver a necessidade de mais, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente não está falando que só acontece no dia 8 de março, onde eu vou falar do Dia das Mulheres. A violência doméstica, infelizmente, acontece a todo momento, né? A gente tem aí os números que a cada vez estão maiores, né? Então, a gente percebe-se, assim, que a cada 7 horas uma mulher está morrendo, simplesmente porque ela é mulher. E, diante desses números, a gente começou a ver essa necessidade de fundar um instituto, onde a gente pudesse realmente acompanhar de perto essas mulheres e dar todo acolhimento a essas mulheres. Então, nasce o Instituto Maria na Comunidade, com voluntárias que são mães, juízas aposentadas. A gente tem uma juíza aposentada, que é a doutora Maria Aparecida Cury, psicólogas. A gente tem várias mulheres que se juntaram a fim de fazer a diferença na vida de outras mulheres que precisam de ajuda. E o Instituto leva esse nome por conta da Lei Maria da Penha, presumo? Sim. Esse nome, ele vem de uma palestra que eu estava assistindo da doutora Maria Aparecida Cury, onde ela tinha um projeto social na cidade onde ela morava, e lá se chamava Maria Vai à Escola. E, diante disso, eu estava pensando muito em como levar conscientização para essas mulheres nas comunidades, nos lugares. E aí eu pensei, Maria na Comunidade. Então, Maria vai às comunidades, hoje a gente vai em todos os lugares. Eu dou algumas palestras em escolas também, nas escolas estaduais aqui em São José do Rio Preto. Então, Maria vai em todos os lugares que precisa se ouvir um pouquinho sobre violência doméstica. Que interessante. E você falou aí que tem uma rede, né, de profissionais. As mulheres, quando chegam lá, elas devem estar com o psicológico muito abalados, quando chegam até vocês. Essas mulheres, elas chegam dilaceradas. São histórias, eu falo que a violência doméstica, ela pode até parecer às vezes histórias iguais, mas são dores, né, diferentes, né? Elas chegam com muitas dúvidas, com muitos medos, com muita vergonha, medo de julgamento e querendo realmente se libertar, e muitas delas até achando que depois da violência não existe vida. Sim. E o nosso trabalho é acolher essa mulher e fortalecer essa mulher para uma nova vida. Então, as psicólogas, hoje a gente tem uma rede de psicólogas que atendem online. Então, essas psicólogas, na verdade, as mulheres elas chegam até nós através do Instagram. Já teve mulheres que chegaram através de médicos. A gente tem várias formas e vários caminhos essas mulheres chegarem até nós. E aí a gente faz todo o acolhimento dessa mulher. Então, as psicólogas online, elas atendem essa mulher de acordo com os horários que elas têm, né, disponíveis. E nós temos uma parceria também com a UNORTE, com a Faculdade UNORTE. Então, hoje a UNORTE vai até o Instituto, que o Instituto ele fica no Rancho de Luz, lá no bairro Solo Sagrado. Então, esses alunos vão até lá com acompanhamento de um psicólogo e fazem atendimento presencial também. Então, a gente tem a parte online de atendimento e a parte presencial também nessa parte psicológica. Mas, além disso, a gente tem também o acolhimento jurídico,
para tirar dúvidas hoje a doutora Adriana Guilhem, que é a vice-presidente também do Instituto e também trabalha junto com a gente nessa parte desse auxílio jurídico, também dá todo esse acolhimento. Cursos que estão surgindo agora, que a gente já fala também, sim, mas são várias atividades e várias coisas que são necessárias e importantes para essas mulheres. Por conta do medo, da vergonha, existe assim uma resistência para chegar até vocês? Como que vocês preservam a imagem dessas mulheres? Na verdade, eu acho que esses dias me fizeram uma pergunta de como que essas mulheres chegam até nós, porque é muito difícil, sim, tá? Diferente de quando a gente fala de uma criança, por exemplo, que você vai lá dar o acolhimento para a criança, você leva a criança até o profissional, essa mulher, ela precisa ter força o suficiente, e eu nem gosto de falar de coragem, porque parece que as outras mulheres são todas covardes, né? E não se trata disso. Então, assim, essa mulher, ela tem força em algum momento que ela dá um basta, ou que ela queira sair desse ciclo de violência, e ela chega até nós, e a gente não fala sobre a identidade de nenhuma mulher, tá? Até nas palestras, às vezes, quando a gente cita algum caso de que chegou até nós, todas as mulheres têm a sua identidade preservada, a gente não fala de forma alguma. Até agora nós também estamos atendendo algumas mulheres do município, então, assim, é importante essa preservação, para que a mulher se sinta segura e para que essa mulher também se sinta livre para falar sobre o que ela está passando, sobre a dor dela. Porque quando ela chega até nós, ela quer, na verdade, conversar. Ela quer, na verdade, contar a história dela. Então, quando ela conta a história para a gente, ela está confiando a nós a dor dela, né? Sim. É uma confiança que ela deposita em nós. Então, é muito importante que a gente também saiba e tenha essa empatia de saber que isso não pode sair dali de dentro. E é independente da classe, né? A agressão acontece em qualquer nível, em qualquer classe social. Sim, e até é muito importante essa sua pergunta, porque o Instituto ele acolhe também qualquer classe social. Ele não acolhe apenas mulheres vulneráveis socialmente. O Instituto ele foi feito para mulheres. Sim. Então, hoje, a gente pode ter certeza que a violência ela está em todos os lugares, e eu tenho certeza que todas as mulheres já sofreram algum tipo de violência. Seja ela institucional, seja ela psicológica, seja ela moral, seja ela patrimonial. Qualquer tipo de violência a mulher já passou. Dentro do seu trabalho, um assédio moral, né, que é uma violência psicológica muito forte nos dias de hoje. Então, qualquer mulher já sofreu violência e isso não tem classe social. E às vezes ela nem percebe, né? Até porque eu acho que a gente vem de um tempo, né, em que a violência era muito banalizada, né? A gente falava, deixa isso para lá, é o jeitão da madeira, né? Se falava antigamente. Sim. Não, ruim com ele, pior sem ele, né? E a gente veio trazendo culturalmente tudo isso muito forte em nós, né? Então, ainda impera o machismo, a sociedade machista. Impera, né? E nós mesmos, nós mulheres, eu vejo outras mulheres às vezes falando assim, você acha, vai mexer com isso, violência doméstica? Não é violência doméstica? E eu falo, olha, para pensar um pouquinho, porque nós mulheres temos que ser as primeiras a não apontarmos dedos para outras mulheres, né? Mas isso vem de lá de trás. A gente precisa primeiro, eu acredito muito que culturalmente mudar, para depois, não adianta ter a Lei Maria da Penha se culturalmente, se dentro da nossa cabeça, no nosso dia a dia, a gente não mudar nossas atitudes. A gente precisa mudar nossas atitudes. Então, a mulher, ela precisa entender, sim, que quando a gente está numa roda de conversa e um homem está fazendo um comentário de uma mulher, é uma violência. Que quando a gente, não é normal, a gente não pode normalizar, tá numa reunião de negócios e só ter você de mulher e os homens não deixarem você participar daquela conversa. Ou como a gente tem visto no Congresso, né? A mulher que está lá dentro do Congresso, o homem a assedia sexualmente muitas vezes. Sim. E muita gente quer normalizar aquilo ali. Ou seja, nós temos o direito da fala, nós temos o direito das nossas opiniões serem respeitadas e a gente não pode mais silenciar. Não tem mais tempo para silenciar a violência, seja ela de que vertente for. Tem de ser falado, né? Existem os canais, né, de denúncia, existem os institutos, ONGs que apoiam essas mulheres.
Existe hoje aqui em São José do Rio Preto, nós temos as delegacias da mulher, né, que acolhe essas mulheres. Nós temos 153, que é a Patrulha Maria da Penha também, que se você liga, a patrulha vai até a casa dessa mulher e muitas vezes a mulher não quer fazer essas denúncias e chegam até canais onde tem essa privacidade como o Instituto, e nós mesmos do Instituto, se nós começarmos a ver que aquela mulher ela está sendo ameaçada, a gente já vai direcionar essa mulher também para os órgãos competentes através do Instituto. Então, é muito importante que essa mulher denuncie. Converse com a sua vizinha, converse com a sua amiga e dê forças para sair dessa violência. Essa mulher ela precisa de uma mão segurando a dela. Ela não precisa que a vizinha conte para outra vizinha e faça fofoca daquela história dela, né? Porque é o que às vezes acontece. Ah, você viu? A fulana está apanhando do marido. Não. Você ajuda essa mulher, você ajuda ela a denunciar para que essa mulher seja livre, porque hoje é ela, amanhã pode ser você. Uma se colocar no lugar da outra, né? É isso. E essas mulheres, elas chegam, quando chegam lá, quais são os tipos de trabalhos que vocês desenvolvem com elas? A primeira coisa é passar por essa parte psicológica. Então, as nossas psicólogas, elas estão prontas hoje para acolher essas mulheres. Então, nós do Instituto, nós oferecemos 10 sessões, porque a gente acredita que 2 sessões, se você passar, para nós, que às vezes não sofremos a violência, você sabe muito bem que não vai adiantar. Sim. Então, você imagina para uma pessoa que está com uma dor, que... Eu tive casos de mulheres com 20 anos de casada que chegaram até nós, então, que conseguiram sair através do Instituto desse ciclo de violência, desse relacionamento abusivo. Então, nós oferecemos 10 sessões para essa mulher. Durante essas 10 sessões, todas as psicólogas elas vão fazendo todo um trabalho de reconhecimento, de aceitação dessa mulher conseguir se olhar novamente do espelho, de autoestima, porque essa mulher ela perde totalmente a sua autoestima, ela passa a acreditar sim de que ela não é capaz mais de nada, de que ela não é merecedora da felicidade e de que ela não pode ser amada. E começa e acha também, ela vem com algumas coisas do tipo, ela acha que aquilo era amor, ele não era violento o tempo todo, ele não era agressivo o tempo todo, mas ele é ótimo pai. E essas falas são muito comuns. E são essas falas que muitas vezes levam as outras... Ela vai se encolhendo. Ela vai se encolhendo para caber. É isso. Ele acaba deixando ela, eu falo assim, acuada, né? Sim. E aí ele primeiro afasta ela da família, dos amigos, e quando ela tá sozinha, ele começa a falar, você é burra, você não serve para nada, você não faz nada direito. E ela vai acreditando naquilo. Então, quando ela chega até nós, a nossa tentativa e o nosso desejo é que essa mulher consiga se reconhecer novamente. Lá no começo você disse, no Brasil, a cada 7 horas uma mulher é vítima de agressão. Essas violências, elas partem sempre do quê? Do companheiro, ex-companheiros? Infelizmente, na maioria das vezes, dos companheiros e ex-companheiros, tá? É lógico, gente, tem sim casos, né, que a gente pode falar que cabem dentro da Lei Maria da Penha, o filho que bate na mãe, só que a maioria das vezes, essa mulher ela é agredida quando ela volta para casa. A maioria das vezes, ela é agredida por um ex-companheiro que não aceita o não, que não aceita o término daquele relacionamento, né? Você vê que o homem ele tem a dificuldade até de aceitar o não da mulher, né? Eu sempre falo nas palestras que eu dou, quantas mulheres você vê que quando o marido sai de casa, ela vai lá e mata o marido, porque ela foi trocada por outra. E quantos homens você vê que quando a mulher diz não e sai de casa e fala, olha, eu não quero mais esse relacionamento, esse homem vai lá e mata essa mulher. Então, quando a gente faz essa troca, a gente consegue... Tem uma discrepância bem grande. Muito grande, porque a gente consegue perceber que esse homem ainda não está preparado, né? Ele não foi educado a respeitar e ouvir o não, né? É muito complicado. A gente precisa, eu sempre falo, desconstruir essa masculinidade, né? E esse masculino, ele precisa entender hoje em dia, o homem de hoje, ele precisa entender qual que é o papel dele dentro de uma relação. Eu acredito também que a gente precisa fazer um trabalho com homens. Sim, não só com mulheres. Não só com mulheres. Hoje o Grupo MEN,
que é um grupo também muito, muito ativo aqui em São José do Rio Preto, que conversa com esses homens. Hoje ele também vai entrar como parceria dentro do Instituto para fazer com que esses homens também possam conversar sobre suas dores. Eles também possam entender o seu papel dentro de uma relação. Para que a gente não empodere mulheres e leve essas mulheres para dentro de casa, empoderadas, mas com os homens da mesma forma. Sim. Hoje, muitos se falam que esse homem agressivo, agressor, ele teve exemplos da infância que veio resvalando lá na cabeça dele e ele cresceu com isso. Qual que é o perfil, assim, do agressor? Olha, não tem perfil, tá? Eu não acredito num perfil de agressor. Porque na maioria das vezes, se você for pegar as histórias, o cara que é agressor, ele é o cara legal, ele é o cara do futebol, ele é o cara que nunca ninguém vai falar que aquele cara poderia agredir a esposa, tá? Então, assim, hoje a gente pode entender que esse homem, sim, tá? Ele pode vir de uma reprodução, ele pode vir de um lar disfuncional, onde ele viu a mãe apanhando, onde ele viu uma avó apanhando, e ele acredita que aquilo é amor e ele vai reproduzir dentro do relacionamento dele, tá bom? Mas não tem um perfil, não tem, eu falo que não tem rosto o agressor. Muitas vezes eu vejo casos que ele fala assim, pode contar, ninguém vai acreditar em você, porque ele é muito legal. Passa uma imagem que nada se... Então, eu até dou sempre o exemplo daquele DJ Ives, né, que foi preso, e sempre faço a pergunta para as mulheres, será que se ela não tivesse filmado, as pessoas teriam acreditado nela? É verdade. E o pior de tudo é que ele foi lá, ficou um tempo, né? E já tá aí. E saiu e sai namorando ainda. E sai namorando alguém, né? E sai com várias curtidas, né? Sim. Então, assim, você vê que é um retrato de uma sociedade machista, de uma sociedade que ainda acha que é mimimi, violência doméstica, né? Então, a gente precisa todos os dias estar validando as nossas falas, todos os dias. É uma luta diária. Não tem pausa para a luta da violência doméstica. Infelizmente, né? Eu ainda falo que eu ainda sonho com aquele mundo que um dia eu não vou precisar estar aqui falando sobre isso, porque as pessoas vão entender a importância de você deixar uma mulher livre de qualquer tipo de violência, né? Então, o meu sonho é esse, que a gente possa um dia ter essa liberdade de dizer não. Quais são as consequências que trazem para a mulher que ela é agredida, seja de qualquer tipo de violência? Olha, essa mulher, ela perde a autoestima dela. Ela desacredita que ela tenha a capacidade de fazer algo. Ela passa a ficar sozinha, muito sozinha, porque a violência doméstica ela é muito solitária. Ela tem muita vergonha. Mentalmente, então a saúde mental dela é totalmente abalada, totalmente afetada. E ela, depois disso, ela não consegue mais se relacionar com facilidade, porque ela não consegue acreditar que outro homem vá conseguir ter um relacionamento com ela saudável. Então, isso também reverbera nos filhos, porque esses filhos que estão assistindo ali toda a violência que ela assiste, ela vai... Muitas vezes a gente ouve assim, ó, essa criança é difícil na escola, ou essa criança bate no amiguinho, né? Se você for voltar lá para dentro da casa dessa criança, você vai ver um lar violento. Então, essa criança, ela reproduz na escola exatamente aquilo que ela vivencia dentro da casa dela. Então, a violência doméstica, ela não atinge só essa mulher. É uma bola de neve. É uma bola de neve, ela atinge a família toda. Todo mundo que vivencia aquilo diariamente vai ser atingido de certa forma. Então, essa mulher, ela consegue, muitas vezes, até, vou te falar, sair de ciclos de violência por causa dos filhos. Porque enquanto está atingindo ela vai tentando, achando que amanhã vai ser melhor, que ele vai melhorar, que tudo vai passar. Só que quando atinge os filhos, essa mulher já começa a pegar o filho no colo e fala, olha, eu não vou ficar nessa relação. Então, a mulher ela é atingida de várias formas. Eu acho que a gente, na verdade, a gente é atingida a todo momento, né? No nosso trabalho, quando a gente chega no trabalho, a primeira pessoa, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, a pessoa pergunta assim para você, você tem filhos? Sim. E essa pergunta não é feita para um homem. Como que a criança vai ficar? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Ou quando essa mulher ela acaba de voltar de uma licença maternidade e ela é dispensada. Acontece, realmente. Então, a gente precisa entender o porquê que isso acontece.
Por que quando a gente fala de lideranças, a gente não fala tanto de mulheres líderes, né? Hoje, por mais que hoje as coisas tenham mudado, ainda nós estamos bem aquém, né, do que realmente poderia ser feito, essa equidade buscada, né? Você acha que faltam políticas públicas para combater a violência contra a mulher? Não, eu acho que falta eficácia nas políticas públicas. Eu acho que as políticas públicas, elas existem, mas eu quero saber da eficácia delas. Então, é muito bom a gente criar políticas públicas, se cria as políticas públicas, mas se esquece ela dentro das gavetas. Né? É como se fosse para, visualmente, nós, como sociedade civil, nós vemos as políticas sendo criadas e falar, pronto, agora vocês estão tranquilas, mas no dia a dia, essas políticas, muitas vezes, elas não são aplicadas da forma que elas deveriam ser aplicadas. E acontece também, um caso, repercute um caso, aí outro acontece, vai acontecendo, aí que começam a debater tudo de novo e lembrar e trazer para a mídia e voltar a conversar e querer combater, né? É isso. Eu costumo dizer que é substituição de tragédia. Então, uma tragédia acontece, aí todo mundo fica, né? Ai, posta, todo mundo fala a respeito. Na outra semana, todo mundo já esqueceu, vem outra tragédia, substitui aquela anterior, e aí se cria uma política pública, se cria um projeto de lei, e aí tá bom, criou-se. E assim a gente vai indo, mas nunca com uma consistência. Sim, esquecem, como você disse, nas gavetas. Esquece nas gavetas. Infelizmente, né? Porque quando a gente fala, vou te dar um exemplo muito claro, a lei que fala aqui, que nós em São José do Rio Preto, nós temos uma lei desde 2019 dos bares e restaurantes, né? Onde essa mulher, ela precisa avisar o dono do restaurante se ela está sofrendo algum tipo de assédio, algum tipo de violência. E aí o nosso governador veio com essa lei, uma lei que já existia até, a lei aqui foi uma lei criada pelo vereador Renato Pupo. E quando a gente vai ver, eu fiz até esse comentário, eu estive na tribuna conversando a respeito, falando no Dia das Mulheres a respeito disso. Quando a gente vai ver, dentro dos bares e restaurantes, será que eles estão prontos realmente para receber uma denúncia de violência doméstica? Será que esse dono de restaurante ele está pronto para isso? Como que está sendo feito? Agora que passou e veio, né, infelizmente, os massacres nas escolas, isso já foi esquecido. Era um assunto que estava em pauta, porque lá em Barcelona, foi em Barcelona, né, o jogador... Isso, Daniel Alves. O Daniel Alves, então ficou aquela coisa em pauta, veio todo mundo falando a respeito de algo que aconteceu lá, mas já foi esquecido. Agora, a gente precisa pensar na segurança das crianças. E quando acontece, principalmente quando envolve um famoso... Exato. E aquela... Será? Exatamente, porque aquela moça do que aconteceu lá em Barcelona... Ela foi posta em dúvida 1 milhão de vezes. Ela foi revitimizada 1 milhão de vezes. Mesmo ela não tendo mostrado nem o rosto, mesmo ela não querendo nem dinheiro. Mas queriam, de qualquer forma, saber o porquê. Por quê? Porque ele era famoso. Porque ele tinha certeza da impunidade. Sim. Então, é essa impunidade que nos envolve. Mesma coisa quando a gente fala dos massacres escolares. Isso já aconteceu lá atrás. E vem se repetindo. Só que precisa... acontecer novamente, como aconteceu, infelizmente, em Blumenau, uma coisa tão horrorosa daquela, para que todo mundo levante bandeiras novamente. Mas a gente precisa levantar bandeiras e resolver, para que não aconteça novamente. Eu tenho um filho de 11 anos. Então, assim, a gente não quer que isso aconteça. Então, por isso que eu falo sobre políticas públicas eficazes. Coisas que a gente traga em pauta, resolva, né? E não que se torne mais uma coisa para a gente falar, olha lá. Você está falando de violência nas escolas, eu tenho a filha de 8 anos, eles já ficam tudo assim, amedrontados. Deu sexta-feira passada, dia 20, não me lembro, não quis ir para a escola de jeito nenhum, porque eles entre si conversavam que ia ter um massacre nas escolas, então não foi, a turminha da classe inteira não quis ir, entendeu? Olha como que elas já ficam. É porque você vê, a rede social hoje, ela traz isso muito claro para todas as crianças, né? As crianças têm acesso às informações. Eu me lembro que eu mais nova, eu não tinha, né? A gente não tinha esse acesso a tantas informações. Sim. Só que, infelizmente, são informações que são positivas e informações negativas, né? A fake news é muito grande hoje em dia, né? A gente está falando aí essa semana toda sobre as fake news, né? A fake news é
estraga muita coisa, né? Porque aqui não iria ter massacre, a polícia estava toda avisada, foi feito toda uma reunião junto com a educação a respeito disso. Então, assim, mas e aí? Como que você freia essas informações dentro da escola? Meu filho também chegou falando sobre isso em casa, também falou, ai mãe, tô com medo. Eu falei, meu filho, não é assim que a coisa funciona. E eu digo muito que cabe a nós, pais, também termos esse papel de acalentar, de acalmar e não de tornar a coisa muito maior, né? E Sim. Muitos pais eu vejo que também não têm esse papel. Acabam, ao invés de cuidar para tranquilizar, acabam fazendo com que isso fique maior, né? E as vítimas ali, sempre inseguras, assim como as mulheres, né? Assim como as mulheres. As mulheres acabam se fechando, porque quando, por exemplo, você fala de um caso de violência doméstica que está correndo em segredo de justiça, por exemplo, o agressor, ele está aqui fora vivendo a vida dele. Enquanto uma mulher está dentro de uma casa-abrigo há 1 mês, 2 meses, cerceando o direito dessas crianças, porque as crianças saem da sua casa, do seu lar, do seu quarto, o homem ele está aqui fora vivendo a vida dele, né? Frequentando os bares, Sim. até namorando muitas vezes outras mulheres, e essa mulher está lá dentro. Então, até onde isso é proteger? Eu me questiono muito. Essa proteção ela é importante, sim, mas e o outro lado? E o homem? O que você está fazendo? O que o Estado está fazendo? O que está sendo feito para esse homem também não estar vivendo a vida dele normalmente? Existe a medida do homem ficar tantos metros de distância da mulher? Funciona isso? Eu vejo tanta... Olha, vou te falar por experiência que a gente tem. Hoje, né, em São José do Rio Preto, por exemplo, quando o homem está em medida protetiva, ele tem que frequentar um grupo na Justiça Restaurativa, são 6 sessões, ele precisa estar ali frequentando, ele vai passar por psicólogos e tal, mas esses homens que não frequentam, eles não respeitam. Então, essa mulher, o que ela tem que fazer? Não adianta só a medida protetiva. Você precisa mudar algumas coisas também na sua vida para que você se assegure de que esse homem não vai chegar perto de você. Porque realmente, muitas vezes esse homem sabe o caminho que ela faz todos os dias, sabe onde ela mora e pega a medida protetiva e rasga. A medida protetiva ela é muito importante, sim. Porque a partir do momento que ele tem a medida protetiva e essa mulher denuncia ele vai ser preso na hora. Mas a gente precisa estar atentos também a algumas coisas que vão acontecendo no dia a dia. Eu falo muito para elas. Olha, mude o seu caminho, mude de casa se for necessário. Infelizmente, quando se sofre uma violência doméstica e você está ali sendo ameaçada de morte, você vai precisar fazer algumas mudanças. Não adianta você só ter ir lá na delegacia, que agora nem na delegacia você precisa, você pode fazer isso de forma online. A medida protetiva hoje, ela não tem mais um tempo de durabilidade, né? Enquanto a mulher estiver sendo ameaçada, ela vai estar com a medida protetiva ativa, mas além disso, você precisa tomar alguns cuidados, sim. Eu acho que é importante também a gente falar que essa mulher não adianta só a medida na mão. Ela tem que tomar outros cuidados para que ela segure a vida. E a maioria das vezes, sabe o que acontece? A mulher ela acha que nunca vai acontecer com ela. Né? Ele nunca seria capaz. E eu falo que ele seria capaz. A partir do momento que um homem foi violento, ele é capaz de qualquer coisa. E quais são os primeiros sinais que a mulher tem de ficar atenta? Os relacionamentos, eles trazem sinais. Até eu faço palestras nas escolas e falo sobre relacionamentos abusivos, né? Isso. E falo desses relacionamentos adolescentes que já mostram alguns sinais. Você não vai usar essa roupa. Essa sua amiga é fofoqueira, você não vai mais andar com essa sua amiga. Tá numa roda de amigos? Olha, ela não sabe de nada. Quando você começa a ver que esse homem começa a falar para você, olha, não vamos almoçar na sua mãe de domingo, porque sua mãe se mete demais dentro do nosso relacionamento, são alguns indícios de que você está começando a entrar na teia, que eu costumo chamar uma teia, e está se enroscando. Cuidado! Então, o relacionamento, ele demonstra os sinais. Quando o homem te pega pela primeira vez pelo braço, acenda a lanterna. Quando esse homem começa a chegar em casa e falar para você assim, olha, você não presta para nada, mas ele chegou porque ele estava bêbado, porque ele tinha bebido demais, acenda a lanterna. Os sinais, eles são dados diariamente dentro dos relacionamentos, mas muitas vezes a gente não quer enxergar. Então, a gente começa a normalizar. No outro dia, ele vai pedir desculpa.
No outro dia ele vai falar, olha, eu te amo, me desculpa por ontem, eu nunca mais vou fazer. E a mulher acredita, porque a lei da compensação, né? Ah, ele é tão bom nisso, ele é tão bom no seu... Exato, e aí é o ciclo da violência, né? Então ela vai falar assim, mas hoje ele me trouxe flores. Mas dentro do relacionamento abusivo e da violência doméstica tem flores, tem cinema, tem jantares românticos, tem presentes, mas tem também abuso psicológico, tem tapa e tem você também ficar lá no fundo do poço se sentindo sozinha. Então, a gente precisa estar atento aos sinais e quanto antes você conseguir enxergar esse relacionamento que você está abusivo, mais perto você está de estar livre de amanhã ou depois não conseguir mais sair daquele relacionamento, porque é muito difícil, tá? Não é fácil sair de dentro de um relacionamento abusivo. E não é porque a mulher gosta de apanhar, e não é porque a mulher, ela tá ali porque ela quer, é porque realmente ela fica envolvida e ela começa a acreditar em tudo aquilo que aquele homem tá falando. Então, você nunca mais vai arranjar ninguém. Se você for embora, eu tiro a guarda dos filhos de você. Se você for embora, eu vou tirar tudo, você vai ficar sem nada. Entra muitas coisas. Muitos pontos fracos, né? Muitos pontos fracos daquela mulher. E cada história, e cada mulher, ela sabe exatamente o que ela está passando. Por isso que é muito difícil e quase que impossível você julgar uma mulher que está dentro de um relacionamento abusivo. A gente precisa entender que não é tão simples assim. É muito complicado. Ilana, como que é desenvolver esse trabalho por amor que você faz, que você leva, você vai nas escolas, você dá palestra, você vai em empresas, onde chamar vocês vão, né? Nós vamos em todos os lugares, na verdade. É de forma voluntária? É de forma voluntária, tá? É por amor mesmo. É por amor. Hoje a gente faz algumas cidades ao redor, a gente tem uma palestra que se chama Maria na Comunidade, né? E essa palestra a gente leva a conscientização, então a advogada fala um pouco da parte jurídica, eu falo um pouco sobre a violência doméstica, às vezes a psicóloga também fala, é uma palestra de mais ou menos 1 hora. Nas escolas, eu que vou falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos com os jovens, que tem sido muito legal, eles gostam, eles querem escutar aquilo, depois das palestras eles vêm até mim e falam, eu estava vivendo um relacionamento abusivo e eu não sabia. Sim. E pedem ajuda, então assim, é gratificante. E é uma parte do trabalho, realmente, de você entender que a gente faz... É uma luta pelas mulheres, por nós. Porque eu, quando tinha 16 anos, eu sofri um relacionamento abusivo. Eu ia perguntar pra você, quando que isso tocou em você? Eu vou trabalhar com isso, por quê? Eu tive um relacionamento abusivo. E ele falava assim pra mim, ninguém nunca mais vai te querer. E ele falava várias coisas. E aquilo me tocou muito fundo. E várias coisas que eu presenciei também dentro de casa. Meu pai nunca foi violento, meu pai é falecido hoje, nunca foi violento, mas meu pai é nordestino, então era machista, né? Achava que a minha mãe tinha que fazer as coisas da forma dele, autoritário, e mesmo comigo, que era filha, né? Então, isso tudo me tocou muito fundo, e eu entendi que era um propósito de vida, porque eu acredito que é um propósito, a gente vai entendendo com o decorrer do caminho, que isso se chama propósito, né? Então, hoje, salvar mulheres, e cada mulher que eu vejo conseguindo sair, às vezes eu recebo na internet, posso ir lá na palestra te dar um abraço? E eu me emociono muito, porque quando eu ouço uma mulher falar para mim, olha, Lana, você me salvou, em algum momento eu falo, não, você se salvou, você teve a força para se salvar. Eu faço só um papel de vetor, eu falo. Eu levo mas precisou de você ir lá pegar na mãozinha dela e falar, mas toda mulher, ela é capaz, toda mulher, ela é forte. Nós temos isso já dentro de nós. É que muitas não entendem isso e não sabem da sua força. Mas todas nós temos essa força de crescer, de florescer e de conseguir sair de qualquer tipo de relacionamento e de qualquer situação. Nós somos muito fênix, eu falo, né? A mulher é fênix, né? A gente consegue fazer, eu vejo você aqui. Então, a partir do momento que a gente tem essa força de estar aqui entrevistando mulheres, de estar aqui falando sobre um assunto que poucas pessoas querem falar, a gente vê a força da mulher. A força da mulher está em todo lugar. Então, para mim, é gratificante. Certo. E para quem está nos assistindo, nos ouvindo, como encontrar o Maria na Comunidade? Pelo Instagram, @Maria na Comunidade. Vocês podem nos chamar lá. Se você precisar de um atendimento psicológico,
a gente vai direcionar vocês também através de lá. Nós estamos à disposição para quem quiser também receber a nossa palestra em cidades vizinhas. Nós já estivemos em Guapiaçu, Potirendaba, Badibacite, Monte Aprazível. Hoje eu trabalho em Monte Aprazível também com as mulheres de lá, então eu tenho um grupo reflexivo de mulheres lá. Então, quem estiver interessado e quiser falar um pouquinho desse assunto, que é importante para todas as mulheres, nós estamos à disposição. Toda mulher é capaz, toda mulher pode fazer a diferença. E, mulher, você não está sozinha. Conte conosco para que você possa ter uma vida após a violência doméstica. Obrigada, Lana, pela sua participação aqui. Obrigada a você, quero querida. agradecer muito. Quer deixar uma mensagem, uma frase, alguma coisa? Olha, eu quero falar para você, mulher, que você tem uma força que você não imagina. Então, que aonde você estiver nesse momento, se você sentir a necessidade de sair desse relacionamento que você está vivendo, você vai conseguir. Olhe para dentro de você, se olhe no espelho e siga. Você é forte, você é suficiente e você é capaz. Lugar de mulher é aonde ela quiser. Nossa, perfeito. Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado para você que acompanhou o Propositivo, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Hoje nós conversamos com a Lana Braga, educadora social, que falou aqui sobre o combate de violência contra as mulheres. Quer nos acompanhar? Nos siga no Instagram, no nosso canal, se inscreva, tá? A gente agradece muito a companhia de vocês e esperamos vocês no próximo programa. Um beijo grande.